Nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus nesta manhã e pensando, naquilo que Deus requer de cada um de nós. Sabemos que as nossas lutas, elas são reais e que a cada dia Deus, Ele faz diferença, na vida de cada um de nós. Mas mesmo assim, nós enfrentamos sim, as nossas lutas, adversidades. As nossas lutas, elas acabam por muitas vezes minar aí a nossa fé, não é verdade? Em alguns momentos a gente passa e achamos que, não vai dar certo, não vou conseguir, essa luta está pesada demais, e não vou dar conta, enfim, nós passamos por essas adversidades todas, mas a Bíblia nos garante que em Cristo nós somos o quê? Mais que vencedores. Mas às vezes isso parece apenas um mero assentimento intelectual, isto é, parece até que estamos falando apenas daquele negócio de ter pensamento positivo, olha, vai dar certo, pensa positivo, não é? Mas na verdade a vida do crente não tem a ver com pensamento positivo, a nossa vida, ela tem a ver com a presença de Deus real, espiritual, tem a ver com fé, tem a ver com a motivação gerada pelo Espírito Santo dentro do nosso coração. E hoje, nesse momento devocional aqui de culto, eu quero trazer para você uma palavra que está lá em Lucas capítulo 18, e esta palavra, Jesus, Ele vai nos dizer que as coisas que são impossíveis ao homem, elas são possíveis para Deus. Muitas vezes nós, diante das nossas adversidades, a gente acha que não vai dar conta e que essa luta é impossível, não dá para vencer, a gente não é capaz, mas ao mesmo tempo precisamos nos lembrar de que o Senhor cuida de cada um de nós. Então, lá em Lucas, nesse capítulo 18, nós vamos ver então alguns versículos, a partir do versículo de número 24, que você está vendo aí na sua tela. Diz assim a palavra do Senhor: e Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que o ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Amém. Tem uma frase, não sei se conseguiu aí colocar para mim, por favor, Rebeca. Tem uma frase que eu estava lendo e pesquisando para esse tema de hoje, para nós conversarmos aqui de manhã, e eu achei muito interessante. Olha só o que diz essa frase, vê se você vai conseguir captar o que ela está querendo dizer. Para obter algo de Deus que você nunca recebeu, precisa fazer algo a Deus que nunca fez. Eu achei tão interessante isso, para que você possa obter algo de Deus que você nunca recebeu, uma bênção que você nunca teve, que você precisa, ou que você está pedindo, ou que você quer muito, você precisa fazer algo a Deus que você também nunca fez. É interessante, eu pensando nisso, não pensei numa barganha com Deus, porque a gente não barganha com Deus, não é verdade? Deus nos abençoa pela graça dEle, pela misericórdia dEle, não porque a gente vai orar bonitinho, chorar, não porque a gente quer, não por causa dos nossos lindos olhos azuis, que a gente tem, mas Deus nos abençoa por causa da misericórdia dEle. Então o tempo todo é graça, graça sobre graça. Então, ao pensar nisso, nós precisamos buscar ao Senhor e entregar verdadeiramente o nosso coração a Ele, porque Deus está no controle de todas as coisas. Nós não temos o controle de nada.
Nós não temos o controle da nossa vida, nós não temos o controle, né, das pessoas que estão ao nosso redor, não temos o controle do tempo, né, da chuva, do vento, isto é, nós não temos o controle de nada. A Bíblia inclusive diz que o Senhor colocou as estrelas no firmamento e elas não caem, porque Deus as sustenta lá. Eu acho interessante quando a gente começa, eu gosto muito de ficção científica, e a gente começa a olhar algumas coisas de ficção científica, e eu fico vendo esses negócios da NASA, por exemplo, né? E esses foguetes que o pessoal lança para lá e tal, e eles ficam orbitando aí no nosso espaço, e a gente não tem ideia de quanto lixo espacial está aí orbitando na nossa cabeça. E de uma hora ou outra, todos os dias tem pedaço desses negócios caindo pelo mundo afora. Graças a Deus não cai muito aqui, né, no Brasil, mas por aí afora cai pedaço desses satélites, dessas coisas o tempo todo. Mas é interessante que enquanto estão orbitando lá, eles estão lá, e eles não têm asa, não estão voando, simplesmente estão orbitando. A gente não entende isso. Por quê? Porque Deus fez, né, um lugar chamado espaço sideral, que as coisas ficam lá e elas não caem. A própria terra em si, ela como um todo, está nesse lugar e ela não cai. Então olha que interessante, quem sustenta tudo isso? E aí às vezes a gente começa a achar que alguma coisa é impossível para nós. Então eu achei tão interessante isso, e pensar com os irmãos, aqui nesses poucos minutos, sobre as coisas que são impossíveis para nós. Muitas vezes a gente fala assim, o nosso Deus é o Deus do impossível. Tem até uma canção, né? O meu Deus é o Deus do impossível. Só que o nosso Deus não é Deus do impossível. Porque se fosse impossível, se ele fosse Deus de algo impossível, nem ele poderia fazer. Não é verdade? Ele é Deus onde tudo é possível. Agora, se você pensar assim, o nosso Deus, eu creio e sirvo a um Deus que age nos meus impossíveis, que atende ao meu clamor e que atende ao desejo dele também, soberano na minha vida. Aí sim, aí ele é o Deus que tudo é possível. E no texto que nós lemos, a gente vai ver aqui falando sobre o perigo das riquezas. No texto logo anterior, do 18 ao 23, Jesus tem um encontro com um homem, não é? Um homem na posição assim bem elevada, e o texto na versão Almeida diz aqui um homem de posição, né? Que seria um homem de posição? Se você fosse falar hoje, seria um homem rico, um homem importante na sociedade, um homem que tem status na sociedade. Bem, esse homem teve um encontro com Jesus ali, e ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus percebeu, né, a sagacidade daquele homem, daquela pergunta que tinha algo nas entrelinhas, né? E Jesus responde: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? E ele citou alguns mandamentos. E aí, olha o que o homem replicou no versículo 21. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, disse-lhe Jesus: uma coisa então te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O texto diz que aquele homem foi embora, triste, porque ele possuía muitos bens. O texto não fala depois o que aconteceu com este homem, mas a ideia que se tem do contexto é que ele foi embora porque ele não queria se desfazer daquilo que ele tinha. Ele estava apegado àquilo que ele possuía, que ele conquistou, segundo o coração dele. Ele conquistou por méritos próprios, então ele estava ali apegado a essas coisas. E diante disso, então aquele homem não quis acatar as palavras de Jesus. Mas olha que interessante, ele diz: olha, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Uma coisa é você observar, é você saber o que tem que fazer. Mas aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, nisto comete pecado, segundo a palavra de Deus, que diz: aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisto comete pecado. O pecado da omissão de fazer o bem. Então aquele homem foi embora. E aí o texto continua, é o texto que nós lemos, mostrando aqui, olha, e vendo-o assim triste, olha o que Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino dos céus
ou no reino de Deus o que tem riquezas. Jesus estava dizendo que não vai entrar rico no céu, nesse texto? Não, de forma nenhuma. Ele está dizendo que é difícil. É difícil por quê? Porque as pessoas colocam o coração nessas coisas. As pessoas idolatram essas coisas. É muito comum vermos pessoas que estão apegadas às coisas materiais. E aí não precisa ser rico para isso não. Não é? Muitas pessoas também que não têm uma condição financeira abastada, também estão apegados às coisas. Quantas pessoas são apegadas a um móvel, se tirar aquele púlpito da igreja, a igreja não vai ser a mesma. Se tirar isso lá de casa, se mudar minha mesa de lugar, é aquela minha escrivaninha, alguém, sabe, às vezes está apegado a essas coisas. E a Bíblia diz que para o lugar que nós vamos, a gente vai levar essas coisas. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Então a gente não vai levar essas coisas, nós precisamos entender, né, que de verdade, o mais importante para nós é nós sabermos que realmente Deus é quem cuida de nós, e nós precisamos entregar o cuidado da nossa vida nas mãos do Senhor. E Jesus, certa vez nos falou, lá em Mateus, falando do sermão da montanha, ele falou assim: olha, vocês, por mais ansiosos que vocês estejam, vocês não podem acrescentar nada ao curso da sua vida. Isso quer dizer que a gente não precisa andar ansioso por nada. Precisamos entregar as nossas ansiedades nas mãos do Senhor. Então, nesta manhã, eu queria que você pensasse, o que tem sido para você hoje uma causa impossível? Quais são os seus impossíveis hoje? É isso que eu gostaria que você pensasse. Qual causa que você tem colocado na mão do Senhor, ou que você ainda não tem nem orado, mas que para você é algo impossível? Eu não sei o que fazer, eu não dou conta. Eu me lembro de Josafá, naquela batalha, quando ele disse para o Senhor: Senhor, olha, nós não sabemos o que fazer, eu não sei o que fazer. Sabe, e são nesses momentos, em que a gente não sabe o que fazer, é que Deus então age, mostrando para nós ou o que nós precisamos fazer, ou Deus age fazendo por nós, porque também Ele é poderoso para isso. Então, a pergunta para nós é: o que é impossível para nós hoje? Vamos colocar isso nas mãos do Senhor, porque o nosso Deus é o Deus das causas possíveis para Ele, tudo lhe é possível. Mas aqui é interessante que ele usa a figura de uma agulha, Todo mundo sabe, já ouviu falar, que ele não está falando de uma agulha daquela que você usa para costurar, Jesus não ia usar uma figura dessa, até porque naquela época não existia esse tipo de agulha, não é verdade? Nos tempos de Jesus não haviam esse tipo de agulha. Pastor, então como é que o povo costurava? Costurava com pedaços de ossos. Eram pedaços de ossos que eram afinados, que eram apontados e tal, trabalhados para fazer forma de uma agulha que você conhece hoje, Mas quando Jesus traça essa palavra aqui, ele não está falando desse tipo de agulha. É lógico, mas ele estava falando de algo que o povo conhecia, que era uma passagem que havia na muralha, as entradas das cidades fortificadas, das cidades fortalezas, haviam algumas portas pequenas, além daquelas portas que você vê dos filmes de época, quando baixa aquelas portas levadiças, grandes, aqueles portais enormes, além daquelas portas que viviam sempre fechadas, havia umas portas para que as pessoas pudessem transitar, mas nessas portas só passava um homem de cada vez, era impossível passar dois, impossível, porque não cabia. Alguém já andou de trem lá no Rio de Janeiro? De trem? Isso, mas antigamente, agora está mais moderno, mas antigamente vocês se lembram como é que entrávamos na estação, como é que eram as roletas? Aquele negócio, cheio de ferros assim, e eles passavam um ferro pelo outro assim, e você não conseguia passar dois de jeito nenhum, igual porta de banco, Só que hoje a porta de banco é mais chique, Mas naquela época era de ferro. Quantas pessoas ficaram agarradas ali, agarravam um braço, porque não sabia entrar naquele negócio? Pois bem, a agulha era um negócio assim, estreito, da altura mediana de um homem, e que um camelo até conseguiria passar, somente
se fosse um camelo adestrado para isso, porque ele precisava se agachar, o camelo precisava se agachar na altura de um homem ou abaixo e passar agachado. Olha que interessante. E Jesus fala, era mais fácil isso, é mais fácil isso acontecer do que um rico entrar no céu. Mas era impossível passar o camelo lá? Não, não é impossível. Assim como não é impossível um rico entrar no céu. Mas o que Jesus está falando é que onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Isto é, aí estará também, né, os nossos desejos. Aí estarão também a nossa idolatria. Quantos de nós idolatramos coisas? Então, meus irmãos, eu quero encorajar você nesta manhã, através da palavra, a entregar os seus impossíveis nas mãos do Senhor. Talvez seja algo que você já tentou, já orou, já pediu, já chorou, né, e ainda Deus não fez. Talvez para você não tem mais jeito, sabe? Foi isso que Marta e Maria falaram para Jesus, né? Quando Jesus chegou lá em Betânia, e o seu irmão já estava morto há 4 dias, sepultado. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus falou, olha, creia, porque ainda que esteja morto, viverá. Não é? E quando falaram para Jairo, por exemplo, não incomode mais o mestre, a tua filha já está morta. Qual foi a palavra de Jesus? Não temas, crê somente. Então, por várias vezes, nós somos incitados na Bíblia o tempo todo a crer. E o crer, o que é crer, pastor? O que é crer? Crer, na verdade, é exercitar a fé. Fé é dom de Deus. Fé é aquilo que Deus colocou no seu coração, através do Espírito Santo, para nos habilitar a crer em Jesus e crer na força do seu poder. Isto é fé. Agora, o crer é um exercício humano da fé. O crer não é de Deus. Deus não crê. Deus não tem esse negócio, Deus crê. Não. Quem crê somos nós. Deus coloca fé no nosso coração e nós então passamos a crer. Mas em algum momento a gente dá uma vacilada. Não é verdade? Em algum momento a gente dá uma titubeada. Será, Deus? Será que o Senhor está agindo ainda? Será que o Senhor vai me abençoar? Sabe, a gente começa a duvidar. E aí Tiago vai dizer na sua carta que aquele que duvida é semelhante a quê? A onda do mar, que o vento leva para onde quer. Olha só. Então, meus irmãos, não podemos ser assim como a onda do mar. Não podemos ser como a palha que o vento dispersa lá no Salmo 1. Sabe, não podemos. Por quê? Porque senão a gente vai perder a fé. Então, nesta manhã, eu quero encorajar você a colocar esse versículo 27 no seu coração. Coloca para nós, por favor, Rebeca, o versículo 27. Eu queria que você lesse comigo esse versículo de novo. Vamos lá? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Agora só os irmãos bem alto. Você crê nisso? Amém? É isso que Deus quer fazer com você. Mostrar para você que na verdade Ele continua agindo, que Ele continua presente, que Ele continua sendo o Emanuel. Então Deus está no controle. E quando percebemos a grande verdade contida na frase que a gente leu lá no início, né, que nós também precisamos fazer algo para Deus, não numa barganha, mas precisamos fazer algo para Deus, porque Deus sempre tem feito algo para nós. Mas em gratidão, fazer algo novo, fazer algo que você não fez ainda. Mas pastor, o que será que eu posso fazer para Deus? Não sei, pede para Deus orientação. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O problema, irmãos, é que a gente dificilmente pergunta isso para Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Dificilmente a gente pergunta isso para Deus. Por quê? Porque a gente às vezes não quer ouvir a resposta. Porque Deus pode pedir você para fazer algo que você não vai fazer. Sabe? A gente não quer fazer. Você se lembra do voto de Jefté? Quem lembra do voto de Jefté? A primeira pessoa que viesse ao encontro dele, quando ele voltasse da batalha, ele iria fazer o quê? Sacrificar o Senhor.
Mas nossa, que isso, um sacrifício humano? Essa foi a promessa que ele fez. E quem é que veio ao seu encontro dançando e tudo na hora que ele chegou? A sua filha única, virgem ainda, não havia casado, nova. E aí ele chorou demais, mas ele precisou falar para a filha: olha, eu fiz um voto, filha. E a filha entendeu esse voto. O texto não fala depois o que aconteceu com ela, se ele cumpriu, se ele não cumpriu o voto. Fala que ela foi chorar a sua virgindade, ela pediu isso para o pai concedeu, e ela foi com as amigas chorar a virgindade, depois o texto não fala mais nada. Ainda bem que não fala, né? Senão nós íamos ficar pensando coisas aí, então deixa esse jeito mesmo. Mas o fato, irmãos, é que aquele homem prometeu algo para Deus precipitadamente, sem pensar nas consequências, sem pensar naquilo que poderia acontecer. E a Bíblia diz que aquele que se precipita com a boca faz o quê? Peca. Então nós precisamos realmente entender o propósito de Deus para a nossa vida. Está passando por luta? Talvez para você é impossível. Nós vamos orar agora e colocar esses impossíveis nossos nas mãos do Senhor, diante do altar do Senhor. Porque as coisas que são impossíveis são possíveis para Deus. Olha lá, para obter algo de Deus que você nunca recebeu, precisa fazer algo a Deus que você nunca fez. Pergunte para o Senhor: Senhor, o que você quer que eu faça que eu ainda não tenha feito? Para o Senhor. Não é para você, é para Deus. Talvez um trabalho, uma obra, um ministério, se engajar em alguma coisa na obra do Senhor, não sei, sabe? Talvez perdoar, ser perdoado, pedir perdão, não sei. Mas uma coisa nós sabemos: nós precisamos sim fazer algo, né, para agradar a Deus o tempo todo. O desejo do crente é agradar a Deus. O desejo do crente tem que ser viver para agradar ao Senhor o tempo todo. É claro que na tentativa de agradar a Deus você vai falhar, eu vou falhar em algum momento. Mas quando falharmos, diz a Bíblia, temos um advogado junto ao Pai, sabe, que nunca perdeu nenhuma causa. Talvez os advogados humanos, talvez não, né? Certamente, os advogados humanos já perderam muitas causas na justiça, porque depende de julgamentos humanos. Mas o nosso Senhor Jesus, como advogado por excelência, junto ao Pai, Ele advoga a nossa causa, mas Ele não advoga a causa perdida. Para Jesus não tem causa perdida. Então, meu irmão, nós vamos orar nesse momento, sabe? Porque Deus pode mudar. Quando começamos a entender que não podemos tudo, sabe, mas podemos ser e fazer o melhor com aquilo que Deus nos deu, deixamos de andar com sombras das derrotas. A pior coisa que tem é você caminhar com a sombra da derrota. Eu não consigo, eu não dou conta, eu não vou conseguir. Não é assim? Quantas pessoas não empreendem alguma coisa porque já acham que não vão dar, não vão conseguir, que já vão, não, isso aí eu não consigo, já tentei várias vezes, eu não dou conta, eu não vou conseguir. Então, não podemos viver à sombra das nossas derrotas ou frustrações. Pelo contrário, nós precisamos crer na bondade de Deus, crer no poder de Jesus, sabe? Mas é claro que existem momentos na vida, né, em que os nossos problemas, eles ficam grandes demais. Por isso, nós queremos convidar você nesta manhã a orar a Jesus, a orar ao Pai e falar: Senhor, às vezes meus problemas estão grandes demais. Eu quero entregar o cuidado da minha vida, né, sob os teus cuidados, para que o Senhor cuide, porque cuidando do Senhor, irmãos, aí a certeza de vitória será grande. Creia, né, no Senhor de todo o seu coração, e você verá as transformações que Deus pode fazer. Ele pode transformar o seu lamento em alegria, em baile, pode transformar a sua tristeza, né, em alegre canto de livramento, diz a palavra. Então nós vamos orar agora e pedir ao Senhor nesses minutos aqui, né, para que Deus esteja cuidando daquilo que aos nossos olhos é impossível, é possível para Deus. Vamos orar. Senhor Deus, diante de Ti, Pai, nós nos encontramos aqui, ó Deus, após ouvir a Tua palavra que nos mostra, Pai, que para o Senhor não há coisas impossíveis. Palavra que nos mostra, Pai, que não há demanda que o Senhor não possa resolver, que não há, ó Deus, doença que o Senhor não possa curar, que não há pessoa que o Senhor não possa transformar,
que não há abismo que o Senhor não possa nos fazer transpor, que não há, ó Deus, jordões da vida, muralhas, que o Senhor não possa, ó Deus, nos fazer passar, ó Deus, por cima ou a pés enxutos. Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nesta hora eu peço que o Senhor sonde o nosso coração. Quantas lutas, Pai, teu povo tem passado, quantas lutas a tua igreja tem passado, e quantos, ó Deus, nessa caminhada tem desanimado, quantos, ó Deus, têm, ó Deus, ficado entristecidos, quantos têm ficado desanimados, quantos desistiram pela caminhada. Mas, Pai, nesta hora eu peço que o Senhor, ó Deus, esteja atento ao clamor do teu povo, que o Senhor abençoe, ó Deus, cada um de nós, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor, ó Deus, olhe as causas que, ó Deus, nós não temos conseguido resolver, sejam elas, ó Deus, espirituais, sejam elas físicas ou materiais, ó Deus, ou apenas problemas relacionais. Ó Pai, eu não sei qual é a causa impossível dos meus irmãos, mas eu sei que o Senhor, ó Deus, é o Deus de todo possível, o Senhor é o Deus todo poderoso, o Senhor é o El Shaddai, aquele que pode todas as coisas, ó Deus, e que dá ordem a tudo e tudo obedece. Queremos, ó Deus, pedir a tua graça, que o Senhor cuide, ó Pai, de cada um de nós, que o Senhor nos sustente com a tua destra fiel, e que, ó Deus, aquilo que tem afligido o coração do teu povo, nesta manhã, o Senhor traga alento, traga refrigério, traga paz, traga alegria no Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, alegrar o teu coração, o teu espírito, e assim, ó Deus, alegrando o Senhor irá nos fortalecer. Muito obrigado pelo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus, amém.